Olá, eu me chamo Maike Weber Biavati, sou professora no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho com a linha de pesquisa voltada para o descobrimento de novos fármacos de origem natural. Para a gente falar hoje sobre medicina baseada em ciência, a gente vai tocar na questão do tratamento precoce para a Covid-19. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a eficácia ou não da cloroquina e de sua análoga mais hidrossolúvel, a hidroxicloroquina. Durante o ano de 2020 inteiro, o governo federal orientou a prescrição do medicamento da cloroquina, hidroxicloroquina, junto com outros medicamentos, para o tratamento precoce da Covid. A mesma época em que a ciência divulgava, as revistas e jornais científicos divulgavam que a eficácia da cloroquina não existia evidência da eficácia dessas substâncias para o tratamento da Covid-19. Aí você ficou pensando, mas como assim? Onde está a verdade? Qual informação é correta? O que um médico no enfrentamento da Covid deve pensar? Como ele deve agir? Aí a gente imagina então a figura do médico. Quando a gente imagina a figura do médico, a gente imagina alguém de jaleco branco com um estetoscópio apoiado sobre os ombros. E que por trás dessa figura existe o conhecimento científico. Na verdade, isso é uma associação que a gente faz que não tem sentido real, porque a formação médica atual no Brasil e no mundo todo não é uma formação científica. Do ponto de vista de tomada de decisão. Ele aprende sim técnicas cirúrgicas, aprende a usar equipamentos que foram desenvolvidos cientificamente, mas ele não é treinado para tomar uma decisão sobre o cuidado com o paciente baseado na ciência, baseado em informações científicas. Na verdade, essa polêmica sobre a cloroquina ou a eficácia do tratamento precoce trouxe bem essa questão, essa ideia de que, essa desconfiança de que o médico não aprende a tomada de decisão através da ciência, porque uma série de médicos diziam que receitavam cloroquina no seu consultório, todos os pacientes se curaram, e outras sociedades médicas dizendo que não é necessário, que não tem benefício nenhum o uso dessas substâncias para cloroquina. E o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina ficou em cima do muro, dizendo que reconhece que não existe comprovação da eficácia da cloroquina, mas ao mesmo tempo os médicos são livres para receitarem. Então, com tudo isso, o que torna realmente o tratamento eficaz? A gente vai falar então do que se chama medicina baseada em ciência, que foi uma ideia da medicina que começou mais ou menos na época da Segunda Guerra, com um grande pioneiro que é o médico Archibald Lehman Cochrane, que foi prisioneiro de guerra e ele cuidou de mais de 20 mil soldados. E no mesmo tempo que ele estava prestando esse serviço, ele observava que naquele momento de guerra eles não tinham, os médicos, acesso a um arsenal terapêutico muito grande. Tinham possibilidades limitadas para uso com os pacientes. E ele observou que mesmo assim os pacientes acabavam recuperando. Então ele começou a se questionar e refletir. Será que realmente todas as intervenções que a gente faz com fármacos ou de alguma forma no paciente são realmente necessárias? Será que os tratamentos que a gente usa têm realmente eficácia? Ele começou a refletir sobre isso e em 1972 escreveu um livro que foi um grande marco, que ele refletia então sobre a eficácia e efetividade de determinadas práticas no serviço de saúde. E a partir disso então é que surgiu esse movimento mais para frente, apenas na década de 1990, da medicina baseada em evidências ou ciência. Como que ela funciona? Ela faz uso de determinadas ferramentas para medir a qualidade da informação científica. Vocês devem estar vendo aqui então uma grande pirâmide, que é uma pirâmide para evidenciar a qualidade da informação científica. Na base da pirâmide a gente tem informações que são científicas, mas são fracas, e no topo da pirâmide é o nível mais elevado de informação científica com robustez, com alta qualidade. É diferente do círculo que está ao lado, que são informações, mas não são informações científicas.
Vejam que a base da pirâmide, onde tem o começo, evidências mais fracas e apenas hipóteses, muitas vezes, são estudos em animais e laboratoriais. Nesse momento foi quando a cloroquina deu positivo, quando foi testado in vitro contra o vírus. Então era uma evidência fraca, era uma hipótese, mas à medida que os estudos passaram a ser realizados em humanos, observando o uso, que é outro nível de qualidade de informação, ou então quando chegou no nível lá mais em cima da pirâmide de realizar um estudo controlado e randomizado com essas substâncias, que é o padrão ouro da evidência científica, aí a cloroquina falhou. Ela não apresentou eficácia. E no caso do topo da pirâmide, que a gente tem revisões sistemáticas, esse topo da pirâmide então é destinado para compilados de vários estudos clínicos controlados e randomizados, e aí você tira uma conclusão muito mais robusta, porque você junta muitos pacientes que foram testados usando então o padrão ouro, que é o estudo randomizado e controlado. O que seria esse estudo randomizado controlado? Na verdade, você considera que você vai ter então uma população de pessoas a ser testadas e você vai dividir em dois grupos. Esses dois grupos, um vai ser controle, vai utilizar um tratamento placebo, que é uma terapia inerte, mimetiza uma terapia real, ou então um comparador positivo. Metade das pessoas testadas vai pertencer a esse grupo, mas ela não sabe que está nesse grupo. Da mesma forma, o outro grupo, que é o grupo em teste, que vai receber o novo tratamento, a nova substância, a nova técnica a ser testada, ela também não sabe qual grupo ela está. Ela não sabe se ela está no grupo placebo, no caso, ou no tratamento. Da mesma forma, o médico também não sabe, aquele paciente que ele chegou, em qual grupo ele está. Então esse é chamado duplo cego, controlado duplo cego e randomizado, aleatorizado, onde as pessoas então são sorteadas para pertencer a qualquer um desses dois grupos. E isso faz com que a gente tenha a minimização dos vieses, a minimização das coisas que o pesquisador e que a própria pessoa que está sendo testada acredita, minimizando a influência dessas crenças ou desses desejos que tanto o pesquisador quanto a pessoa testada e quanto os seres humanos têm, porque ele tem essa característica. Então, essa característica dá a desejada isenção científica para a gente obter um resultado. Aí eu fiz o seguinte, para a gente concluir essa questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, eu coloquei dentro da base de dados da biblioteca Cochrane, que é justamente uma colaboração sem fins lucrativos, fundada em homenagem a esse médico, que eles fizeram. Então, se eu coloco lá cloroquina ou hidroxicloroquina nessa base de dados, nesse grupo que atua para evidenciar o benefício de determinadas práticas em ciência, a gente tem então que foi realizada, aliás, uma revisão sistemática com a cloroquina, que envolveu 12 estudos clínicos controlados e um total de 8.569 participantes. Desse estudo, que foi conduzido revisando 12 estudos clínicos, eles observaram que realmente a hidroxicloroquina ou cloroquina de qualquer forma não tem efeito no risco de morte e na probabilidade de melhorar, de se curar de Covid. E, além de tudo, os eventos adversos são o triplo comparado com os efeitos adversos que sofreu o grupo placebo. E dessa forma eles recomendam fortemente que não se gaste mais dinheiro e não se invista mais em pesquisas com cloroquina para a Covid, porque ficou basicamente completamente claro que ela não tem, né? Na verdade, essa polêmica para a ciência terminou, mas socialmente ela ainda vai continuar por um tempo. E você agora, a partir de agora, você tem que lembrar essa questão. Toda vez que alguém te falar assim, que determinado tratamento foi comprovado pela ciência, que existem provas científicas de que ele funciona, lembre-se da pirâmide. Lembre-se que você tem que ver, além de analisar a qualidade do trabalho, que tipo de trabalho é. Tem trabalhos com evidências muito fracas, que são trabalhos feitos em laboratório em animais, ou trabalhos com estudos controlados, randomizados, que podem te dar uma formação mais séria, mais robusta sobre aquela determinada questão. Muito obrigada por chegarem até aqui, até o final do vídeo. Apoie as Mulheres na Ciência e acompanhe as postagens do canal.